Nas sombras da sociedade, existem indivíduos cuja crueldade ultrapassa os limites da compreensão humana. Eles são conhecidos como serial killers, seres perturbadores cuja sede insaciável por sangue e poder desafia nossa noção de humanidade. Neste vídeo, adentraremos o obscuro universo desses predadores mortais, explorando alguns dos maiores serial killers do mundo. Ao longo do vídeo, você será confrontado com histórias arrepiantes de assassinatos em série que deixaram um rastro de terror e morte por onde passaram. Desde os confins mais remotos do planeta até as grandes metrópoles, essas figuras sombrias habitaram nossos piores pesadelos, desafiando a capacidade da lei e da justiça em detê-los. Convido você a embarcar nessa jornada sombria e fascinante, mas ao mesmo tempo educativa. Esteja preparado para confrontar o mal em sua forma mais assustadora e para questionar o que nos torna humanos diante dessas aberrações. Que este vídeo seja uma janela para a compreensão e uma lembrança de que, apesar da crueldade que nos cerca, ainda há esperança na força do conhecimento e da justiça. Mas antes, meus amigos, temos o prazer de convidá-los a se inscreverem em nosso canal, uma fonte inesgotável de entretenimento, conhecimento e diversão. Se você está em busca de vídeos envolventes e informativos, este é o lugar certo para você. Não perca tempo, inscreva-se agora, curta nossos vídeos e compartilhem com seus amigos e familiares. Preparem-se para uma jornada emocionante e cativante em nosso canal. Vamos ao vídeo. Pedro Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes, é um dos serial killers mais infames da história. Nascido em 1948 na Colômbia, Lopes teve 310 assassinatos confirmados principalmente na região dos Andes, entre a Colômbia, Equador e Peru, durante as décadas de 70 e 80. Lopes direcionava suas ações cruéis principalmente a crianças, atraindo-as com falsas promessas ou usando sua aparência inofensiva. Depois cometia atos terríveis de violência sexual e assassinatos. Estima-se que ele tenha assassinado centenas, se não milhares de jovens inocentes. Sua incrível capacidade de se misturar com a população local e evitar a detecção por tanto tempo contribuiu para a monstruosidade de seus crimes. No entanto, sua sorte acabou quando foi capturado em 1980, no Equador, após tentar sequestrar uma jovem. Após ser entregue à polícia, Lopes confessou seus terríveis atos e levou as autoridades a várias valas comuns, revelando a extensão de sua carnificina. No entanto, a história de Pedro Lopes é repleta de controvérsias. Após ser julgado no Equador, foi considerado culpado por cerca de 110 assassinatos e condenado à prisão. Sua pena foi reduzida devido a problemas de superlotação nas prisões e ele foi solto em 1998, após cumprir apenas parte de sua sentença. Desde então, seu paradeiro é desconhecido. Luiz Guaravito, conhecido como A Besta ou La Bestia, é um serial killer colombiano, cujos crimes abalaram profundamente o país e o mundo. Nascido em 1957, Guaravito foi responsável por uma série de assassinatos brutalmente violentos contra crianças e adolescentes na Colômbia, durante a década de 1990. A magnitude de sua carnificina é assombrosa. Guaravito confessou ter assassinado e torturado mais de 140 jovens, mas acredita-se que o número real possa chegar a 400 vítimas. Seus métodos incluíam o uso de táticas de sedução e engano para atrair as crianças, antes de levá-las para áreas isoladas, onde as torturava, estuprava e finalmente as assassinava. Guaravito explorou a pobreza e a marginalização das comunidades carentes, onde suas vítimas eram frequentemente recrutadas. Ele vagava pelas ruas procurando por crianças desamparadas e vulneráveis, muitas vezes oferecendo-lhes dinheiro ou presente como isca. Sua aparente generosidade ocultava seus verdadeiros e terríveis propósitos. Após uma extensa investigação, Guaravito foi finalmente capturado em 1999. Em seu julgamento, ele confessou os assassinatos e colaborou com as autoridades na localização de várias valas comuns onde havia ocultado os corpos. Sua cooperação resultou em uma condenação por 138 assassinatos, e ele foi sentenciado a uma pena máxima de 40 anos de prisão, a sentença mais longa possível sob a legislação colombiana. A história de Guaravito serve como um alerta para a necessidade de vigilância constante, justiça adequada e proteção dos mais indefesos. Thug Berhan, também conhecido como Burhan Jamedar, foi um notório criminoso indiano que ganhou fama como líder de uma gangue de assassinos chamada Thug. Ele viveu no século XIX durante o domínio britânico na Índia e ficou conhecido como um dos maiores assassinos em série, com 120 mortes confirmadas. Berhan era especializado em roubar e matar viajantes que percorriam as estradas indianas. Ele selecionava suas vítimas com base em critérios específicos, como riqueza, idade e vulnerabilidade. Uma vez que a vítima era atraída, era estrangulada com um lenço chamado rumal, de forma rápida e eficiente. Após os assassinatos, ele roubava os pertences das vítimas e enterrava os corpos para evitar suspeitas. A história de Berhan teve fim em 1840, quando foi preso pelas autoridades britânicas e condenado à forca. Durante seu julgamento, ele confessou ter participado de aproximadamente 931 assassinatos. Seus atos malignos foram responsáveis por uma quantidade alarmante de mortes, deixando um impacto duradouro na memória coletiva da Índia. Elizabeth Bathory, também conhecida como Condessa Sangrenta, foi uma nobre húngara que viveu no século XVI. Ela é uma das serial killers mais famosas da história, acusada de cometer uma série de atrocidades, especialmente contra jovens mulheres. A condessa teve 80 mortes confirmadas e é suspeita de ter cometido cerca de 150 assassinatos. Bathory nasceu em uma família de nobreza extremamente poderosa e influente. Após a morte de seu marido, mudou-se para um castelo na Eslováquia, onde supostamente começou a cometer crimes. Ela era acusada de sequestrar e torturar jovens camponesas, em um frenesi de sadismo. Há relatos perturbadores de que ela praticava atos de mutilação, queimaduras, espancamentos e até mesmo banhos de sangue, acreditando que o sangue das jovens lhe conferia poderes de juventude e beleza eternos. Em 1610, ela foi presa e colocada em prisão domiciliar, onde permaneceu até sua morte em 1614. Muitos de seus cúmplices foram julgados, condenados e executados por suas participações nos crimes. É importante ressaltar que a extensão exata dos crimes de Elizabeth é tema de debate e especulação. Algumas fontes sugerem que as acusações foram exageradas ou mesmo fabricadas como parte de uma conspiração política para tomar suas terras e riquezas. No entanto, mesmo que o número real de suas vítimas seja incerto, sua reputação como uma das assassinas mais notórias da história permanece.
Daniel Camargo Barbosa, também conhecido como El Sádico de Charquito, foi um serial killer colombiano. Nascido em 1930 em Barranquilla, cometeu uma série de crimes brutais e violentos contra mulheres, jovens e adolescentes. El Sádico era conhecido por atrair suas vítimas, geralmente garotas de baixa renda, com promessas de trabalho ou dinheiro. Ele as levava para áreas isoladas onde as estuprava, torturava e assassinava. Estima-se que ele tenha sido responsável pela morte de pelo menos 150 mulheres na Colômbia e no Equador, durante o final da década de 70 e início de 80, porém só teve 78 mortes confirmadas. Barbosa foi capturado em 1986, graças aos esforços conjuntos das autoridades colombianas e equatorianas. Ele foi condenado por múltiplos assassinatos e sentenciado a 25 anos de prisão na Colômbia. No entanto, sua sentença foi reduzida para 16 anos devido a uma lei de redução de penas. Posteriormente, ele foi extraditado para o Equador, onde recebeu uma nova condenação e uma pena adicional de 16 anos. Em 1994, enquanto cumpria a sentença no Equador, Daniel Camargo foi assassinado por um colega de cela. Sua morte marcou o fim da vida desse serial killer cruel e sanguinário. Pedrinho Matador, cujo nome real é Pedro Rodrigues Filho, foi um criminoso brasileiro conhecido por seus atos violentos. Nascido em 1954 na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, ele ganhou fama como serial killer por ter cometido 75 assassinatos. Pedrinho teve uma infância conturbada, testemunhando abusos e violência doméstica em sua família. Ele cometeu seu primeiro homicídio aos 14 anos, quando matou o vice-prefeito de sua cidade em retaliação pela morte de seu pai. A partir daí, iniciou uma vida de crimes e assassinatos, visando principalmente criminosos, supostos estupradores e aqueles que considerava seus inimigos. Alegando ter matado mais de 100 pessoas, inclusive dentro da prisão, Pedrinho Matador é conhecido por seus métodos brutais e cruéis. Ele confessou diversos assassinatos e atos de violência extrema, muitas vezes justificando suas ações como uma busca por vingança ou justiça própria. Pedrinho foi capturado em 1973 e condenado a mais de 400 anos de prisão por seus crimes. No entanto, devido à legislação brasileira que limita o tempo de prisão a 30 anos, ele permaneceu preso por um período relativamente curto. Em 2007, Pedrinho Matador foi libertado, mas voltou a ser preso posteriormente por outros crimes, voltando a ser solto em 2018. Em 5 de março de 2023, aos 68 anos, Pedrinho foi assassinado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, em frente à residência de sua irmã. Segundo informações vinculadas na mídia, 2 homens encapuzados saíram de um carro e atiraram, atingindo o serial killer 6 vezes. Yang Xinhai, também conhecido como o assassino do leste da China, foi um serial killer chinês que cometeu 65 assassinatos brutais durante os anos de 99 e 2003. Nascido em 29 de julho de 1968, na província de Henan, Yang Xinhai foi responsável por uma onda de assassinatos que aterrorizou as áreas rurais do leste da China. Xinhai era conhecido por sua brutalidade e frieza. Ele invadia casas durante a noite, matava brutalmente os moradores e roubava seus pertences. Seus métodos de assassinato incluíam espancamentos, esfaqueamentos e estrangulamentos, muitas vezes sem motivo aparente. Ao longo de sua jornada de crimes, Yang Xinhai deixou um rastro de violência e destruição, assassinando homens, mulheres e crianças, causando pânico e medo generalizado nas comunidades locais. Em 2003, Yang Xinhai foi finalmente capturado pela polícia chinesa. Durante o julgamento, confessou os assassinatos e foi condenado à morte, sendo executado em fevereiro de 2004. Gary Ridgway, também conhecido como Green River Killer, foi um dos mais infames serial killers da história dos Estados Unidos. Nascido em 18 de fevereiro de 1949, em Salt Lake City, Ridgway foi responsável por uma série de assassinatos brutais na região de Seattle, Washington, durante as décadas de 80 e 90. Ridgway escolheu suas vítimas principalmente entre prostitutas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele as estrangulava até a morte e depois descartava seus corpos em áreas remotas, especialmente ao longo do rio Green River, de onde recebeu o apelido. Os crimes de Ridgway ocorreram por um longo período, e sua habilidade em evitar a captura levou a uma das investigações mais extensas e custosas da história dos Estados Unidos. No entanto, em 2001, com os avanços da tecnologia de análise de DNA, Ridgway foi finalmente identificado como o suspeito principal. Ele acabou confessando ter assassinado 49 mulheres, embora seja suspeito de 71 mortes. Em 2003, Gary Ridgway fez um acordo com as autoridades, no qual se declarou culpado de múltiplos assassinatos em troca de evitar a pena de morte. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Hernan Webster Mudgett, conhecido pelo nome de Harry Howard Holmes, ou Dr. HH, foi um serial killer americano que ganhou notoriedade durante a Feira Mundial de Chicago, em 1893. Nascido em 16 de maio de 1861, em New Hampshire, Holmes foi um homem carismático e manipulador que construiu um hotel macabro conhecido como Hotel da Feira Mundial, ou Castelo de Holmes. O Hotel de Holmes foi projetado com uma série de quartos e corredores intricados, incluindo passagens secretas, escadas traiçoeiras e salas especialmente equipadas para seus propósitos sombrios. Holmes atraiu suas vítimas para o hotel, muitas vezes mulheres jovens sozinhas, onde eles a torturava, matava e depois desmembrava seus corpos. Apesar de 27 mortes confirmadas, estima-se que Holmes tenha assassinado cerca de 200 pessoas, embora o número exato de vítimas permaneça incerto. Além dos assassinatos em seu hotel, ele também cometeu diversos crimes, como fraudes e golpes financeiros, antes de ser capturado pela polícia. Em 1895, Holmes foi julgado e condenado pelo assassinato de seu sócio de negócios, Benjamin Pitzel. Durante o julgamento, foram revelados detalhes horripilantes sobre seus crimes e atrocidades cometidas em seu hotel. Em maio de 1896, Holmes foi enforcado na prisão do estado da Filadélfia. Harold Shipman, também conhecido como Dr. Morte, foi um médico britânico e um dos mais notórios serial killers da história. Nascido em 14 de janeiro de 1946, em Nottingham, Inglaterra, Shipman foi responsável por um número significativo de mortes de seus pacientes ao longo de sua carreira médica. Shipman trabalhava como médico geral na cidade de Hyde, Great Manchester,
e começou a cometer seus crimes a partir da década de 70. Ele administrava doses letais de medicamentos, principalmente a droga opioide chamada de amorfina, a pacientes idosos e saudáveis, causando suas mortes. Desse modo, nas certidões de óbito constavam que o motivo dos falecimentos eram causas naturais, evitando suspeitas. Estima-se que Harold Shipman tenha matado pelo menos 218 pacientes, embora o número real de suas vítimas possa ser ainda maior. Seus crimes só foram descobertos em 1998, após suspeitas levantadas por colegas médicos e investigações policiais. Em 2000, ele foi considerado culpado por 15 assassinatos, mas posteriormente foi estimado que ele teria cometido centenas de homicídios. Em 2004, enquanto cumpria prisão perpétua, Harold Shipman cometeu suicídio na prisão, encerrando sua vida de crimes e evitando o julgamento por inúmeras outras mortes suspeitas. Então, esses foram 10 dos maiores serial killers do mundo. Existem muitos outros como Jeffrey Dahmer e Jack o Estripador. Não temos como falar de todos. Cabe ressaltar que esse vídeo não tem a intenção de glorificar ou romantizar os atos hediondos perpetrados pelos serial killers, mas sim trazer à tona a complexidade do mal e a importância de se estudar essas figuras perturbadoras. Através do conhecimento, podemos esperar que a sociedade esteja mais preparada para identificar e prevenir tais atrocidades no futuro. Chegamos ao fim dessa jornada insana. Agradeço a todos pelo apoio e pela participação em nosso canal. Se gostaram, aproveitem para se inscreverem em nosso canal, caso ainda não tenham feito. Estamos sempre trazendo conteúdos intrigantes, empolgantes e envolventes, abordando uma variedade de temas fascinantes. Além disso, peço que deixem seus likes nos vídeos que mais gostaram. Se cada um de vocês compartilhar nossos conteúdos com seus amigos e familiares, poderemos alcançar um público ainda maior e continuar expandindo nossa comunidade. Agradeço novamente e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até a próxima, muito obrigado, valeu!